E aí pessoal, aqui é o André Placiti com mais um vídeo da nossa série Reanimando os Trabalhos dos Inscritos. E a animação da vez é do Edmar. Como vocês podem ver, ele fez aí um personagem saltando, tá? Todo quadro a quadro. E eu vou tentar adaptar pro cutout. Então nós vamos fazer um bonequinho, um puppet desse personagem. E depois vou dar algumas dicas aí com relação à animação. Vocês vão ver aí, pessoal, que o personagem mesmo, eu tomei a liberdade de alterar algumas coisas. Quando eu vi as pintinhas, eu imaginei algum felino, como se fosse uma onça. E aí eu achei interessante colocar uma cauda para fazer uma animação secundária. Também tomando cuidado com a orelha, com o bigode, mas com um elemento a mais eu achei interessante. Então vocês vão ver que é bem parecido o processo com a videoaula que eu fiz de montar o rigging do personagem com Model Sheet. A única diferença é que aqui ele está mais limitado, ele está com apenas duas posições. Então aqui a gente tem a posição de frente e 3/4. Normalmente a gente faria um turnaround, todas as posições. E também uma biblioteca mais extensa de expressões, de bocas. Mas aqui eu achei interessante colocar pelo menos uma piscadinha, uma boquinha aberta. O tanto que a gente consegue fazer da animação vai muito do refinamento, o tempo que a gente vai depois trabalhar em cima dela. Então ela foi feita relativamente rápida, aproveitando esse recurso do cutout, mas ainda assim, com mais tempo a gente pode ir refinando cada vez mais e deixando mais interessante, mais fluida. Até porque essa é a diferença da animação quadro a quadro para o cutout. Mas vocês vão notar aí no processo que eu tentei deixar ele mais fluido possível. Outra coisa que é interessante também, pessoal, olhando aí pelo vídeo, vocês vão ver que esse rigging é uma mistura do rigging tradicional, onde a gente sobrepõe as peças, com o rigging que a gente usa cola, o glue, para fazer as articulações como cotovelo, joelho, e também o rigging com deformation, que nesse caso é ideal para fazer a cauda, bigode e até mesmo a orelha. Isso pode quebrar bastante o nosso galho. Outra coisa também que pode ser feita, no caso aqui, a pupila e o olho. Reparem que foi criada uma máscara justamente para a pupila não sangrar, não passar para fora do olho. Então, como eu estava falando, a gente tem um pencil test, ou seja, que é um rascunho da animação por baixo, para tentar deixá-la mais fluida. O único problema que eu tive nessa etapa, pessoal, foi justamente não ter respeitado a proporção exata do personagem. Então eu tive que adaptar bastante coisa durante a animação. Mesmo que a gente consiga planejar bastante em questão de biblioteca, animação, é bem provável que você acabe tendo que adicionar algum elemento, fazer alguma alteração. Só que quanto mais você conseguir planejar, melhor. Porque você não precisa parar a animação para voltar para a etapa do desenho ou algum outro processo. Então notem que aí eu fui tomando cuidado com as poses principais e depois, por último, eu fui ajustando, por exemplo, a animação secundária das orelhas, do bigode, tá? E até mesmo a cauda. Lembrando, pode variar muito de animador para animador. Tá? A gente poderia ter feito primeiro todos os quadros-chave e depois voltado para essa etapa. E aí, pessoal, reparem que você tem um momento, eu não sei exatamente agora por que aconteceu, pelo menos eu não me lembro agora vendo o vídeo, do rascunho ter ficado na frente, mas eu acabei ajustando só para não interferir muito no boneco, mas é justamente o momento em que tem essa troca, tá? Então você tem a posição de 3/4 indo para a posição de frente, aí tá bem mastigadinho, reparem que tá quase que uma animação quadro a quadro mesmo. Eu não acabei usando tanto o twin, né, a intervalação do boneco.
mas foi um jeito que eu achei para animar aí. Então, como eu disse, ó, chegando agora no final, eu até achei interessante fazer o cajado girando. Só que por causa disso eu tive que voltar para o desenho, criar uma biblioteca com pelo menos 3 desenhos para gerar essa animação dele rodando. Mas está bem próximo da animação do personagem, né, ao final. E aí por último, eu já tinha feito um cenário também me baseando pelo trabalho do Edmar, só que eu pensei em colocar um pouquinho de parallax só para dar mais profundidade. Então vocês vão ver também que aí tem um pouco de movimentação de câmera e o personagem também vai saltar, né? Ele vai vir mais perto da câmera. Tudo isso para tentar deixar um pouco mais interessante. E também, pessoal, a questão de ser um processo linear, mesmo depois de tomando esse cuidado, quando eu coloquei o personagem no cenário, eu ainda assim olhei de novo, tomei mais cuidado com os arcos, tá? Como vocês podem ver aí no vídeo, também achei interessante colocar um pouco de interação do personagem com o cenário. Então essas folhinhas, né, essa grama que está na frente, acaba balançando quando ele cai bem do lado delas. E outros efeitos também interessantes do Toon Boom, na hora que ele está mais rápido, eu coloquei um pouco de blur, um desfoque, né? Só que direcionado. Tanto no salto quanto no desenho, nessa sequência que o cajado gira. Isso também é bem interessante. E aí eu sempre faço, né, o render para verificar como é que está funcionando os efeitos, até porque nem todos eles a gente consegue ver direto na câmera, precisa sempre ter a versão renderizada. Então pessoal, fica aí mais um episódio da nossa série. Deixem aí o like, tá? Se vocês gostarem. Também compartilhem aí para ajudar o canal. Fiquem à vontade aí para mandar também suas animações, perguntas para tirar algumas dúvidas. E nos vemos então no próximo episódio. Um abraço, tchau!